Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso encontro desta noite. Sempre é bom termos este momento, sempre especial, onde compartilhamos leituras, experiências, acima de tudo, procuramos algumas respostas de tantas perguntas que também nos cercam na vida cristã. Hoje, o assunto, ou pelo menos um dos assuntos, tem a ver com a definição de religião, ou qual é o propósito da religião. E aí vem uma pergunta básica, já de muitos anos, que é feita e continuamente é feita. A religião é alienante? Então, o composto aqui da pergunta diz o seguinte: toda religião, em seu fundo, não é alienante, isto é, ela não desvia o ser humano de suas tarefas concretas na sociedade? Não representa um sistema refinado de tirar o corpo fora, ou seja, de deixar por conta de Deus o que o próprio ser humano deve e pode fazer? A resposta vai no seguinte sentido. Essa é a tese de Karl Marx. E ele tem razão quanto à religiosidade, que é um produto do coração humano, de seus desejos idealistas ou de seu egoísmo, mais ou menos mascarado de religião. Afirma que a própria ideologia marxista, bem no fundo, também é uma tal de religião alienante. Ela quer criar a sociedade sem classes, quer criar o homem livre de egoísmo e, assim, na tentativa de bancar Deus, necessariamente cria uma caricatura do ser humano, obcecada por fanatismo, no caso político, que o afasta do que é autenticamente humano. A fé cristã, que não é religião, parte da premissa de que o homem, por natureza, já é alienado. Isto é, ele perdeu a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro destino. Convertendo-se de um mundo alienado de Deus, aceitando a salvação, o cristão acha a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Como sabemos, ele, Jesus, não tirou o corpo fora. Não fugiu das tarefas concretas de sua existência neste mundo, deu de si a sua vida, falou, agiu, enfrentou a hipocrisia e a injustiça, sofreu pelos homens, pelos seres humanos, pelas pessoas como um todo, dos quais nunca se afastou, os quais amou de forma concreta e real, até a sua morte na cruz. Não, nas pegadas de Cristo, ninguém se aliena da vida real. Pelo contrário, quem se converte a Cristo, converte-se ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro ser humano. Não há um homem sonhado e idealizado, o que não existe, mas ao homem, o ser humano real, ao qual muitas vezes Jesus chamou de próximo. Aquele, aquela que vivem ao nosso lado, perto de nós, que encontramos pelos caminhos da vida. Nesse sentido, a outra parte do assunto de hoje tem a ver com consciência. A única e suprema instância a ser consultada em nossas decisões não deverá ser a nossa própria consciência? Como resposta, vamos na seguinte direção. A nossa consciência é como uma bússola.
Se a agulha estiver magnetizada, se girar livremente, e se não houver um ímã por perto, ela apontará infalivelmente para o norte. Assim, a nossa consciência apontará para Deus, será conforme a sua vontade, se estiver magnetizada pela fé, se não estiver emperrada pelo desuso ou pelo condicionamento. E se não houver ímãs enganosos, ideologias ou ídolos, preconceitos, falsas autoridades, como também o próprio dinheiro endeusado, que a desviem de seu rumo. A consciência humana está sujeita a enganar-se e inúmeras vezes tem sido vítima de engano. Só a consciência, constantemente imantada pelo convívio com Cristo, está devidamente norteada e nos indica o caminho a trilhar. Para que a bússola não emperre, dando sempre como rumo certo aquele que de momento estamos seguindo, será preciso permitir que Deus a sensibilize pela sua palavra, que sempre será a última instância a ser consultada. Graças a Deus que esta instância não é contrária à nossa consciência, que não a abafa, mas que a revigora e a norteia. Queremos ainda incluir uma outra pergunta que talvez, quem sabe, se soma a essas aqui já faladas. A questão da culpa. Será que a culpa é um conceito superado? O conceito de culpa, tal qual vai sendo mantido pelas igrejas cristãs, não é algo já superado, à luz da psicologia moderna, por exemplo? A resposta nos faz pensar o seguinte: o nosso conceito de culpa poderá ser superado, é verdade. O diagnóstico de uma doença poderá ser falso, enganoso e fatal. Mas como a diagnose errada não elimina a doença do paciente, o conceito errado de culpa não elimina a culpa como tal. A psicologia contemporânea, dos tempos atuais, trouxe à luz muita coisa válida no terreno da psique humana. Revelou o mundo do subconsciente, do inconsciente, apontou as forças poderosas, os instintos da pessoa, gerando complexos, angústias, depressões e até enfermidades físicas. Procurou desvendar e analisar o mecanismo psíquico que leva a frustrações, a sentimentos de culpas doentios e a outros fenômenos mórbidos, outrora praticamente ignorados. A Igreja cristã sempre correu o perigo de fazer valer um falso conceito de culpa, seja moralista, farisaico ou individualista. Na própria Bíblia este falso conceito é apontado e rejeitado, com clareza, por exemplo, no livro de Jó. Nos relatos dos evangelhos, a luta de Jesus, por exemplo, contra o moralismo popular que se dispunha a tirar o cisco do olho do outro e que não enxergava a trave no próprio olho. Seu confronto com a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, que impunham aos homens um fardo insuportável. E nas epístolas, nas cartas, por exemplo, a luta do apóstolo Paulo contra o legalismo judaico. Sem dúvida, muitos sentimentos de culpa surgidos no âmbito da igreja são frutos de uma pregação dúbia, de uma teologia que não tem suas raízes no Evangelho. Evangelho significa sempre boa mensagem, boa palavra,
Isto é libertação da culpa. A pregação autêntica do Evangelho não gera sentimentos de culpa, nem complexos. Ela se limita a revelar a culpa que realmente existe e a trazer à tona da consciência os seus efeitos destrutivos. Simultaneamente mostra o caminho como a pessoa culpada poderá ficar livre do fardo que carrega. O Evangelho é uma força libertadora em todos os sentidos. Ele deixa o homem, o ser humano, qualquer pessoa, humilde, mas não o deixa humilhado nem complexado. Cito uma ocorrência na vida de um certo professor de teologia, já antigo, há muito tempo falecido. Há quase meio século, um prócer do positivismo da época havia lançado um artigo num jornal da cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, sob o título Cristianismo, Religião de Delinquentes. Esse professor, Domus, retrucou em uma resposta publicada em outro órgão da imprensa. O cristianismo não é religião de delinquentes, é religião de delinquentes perdoados. Negar a culpa humana seria aplicar aquele método lendário da avestruz, de esconder a cabeça na areia para não ver o perigo. Seria o pior dos conceitos falsos referentes à culpa, negar-lhe a própria existência. A resposta de Deus à nossa culpa não faz de conta que ela não existe. Isso não seria nenhuma ajuda para nós. Ele a revela em toda a sua profundidade. E em Cristo a perdoa em sua totalidade. Nosso conceito de culpa continuará errado enquanto não aceitar esta lógica de Deus, a lógica divina do perdão. Prezados amigos e amigas, hoje à noite, 3 tópicos bem interessantes, importantes, para a sua reflexão, para a sua apreciação. Desejo a todos uma boa noite, um bom repouso. Amanhã, sexta-feira, temos ainda mais um encontro. Ok? Até lá então, um grande abraço. Tchau.